Boa tarde, gente. Estou aqui com a galera da empresa ASA, e eles vão... do Grupo ASA, isso. E eles vão falar um pouco do grupo para vocês. E é isso, valeu. Olá, boa tarde. Obrigado pela presença, pelo convite. O que vocês vão ver nessa sessão? Então, o objetivo dessa sessão é a gente mostrar como é que a gente está usando matemática, muita matemática, na criação de componentes que vão dentro de produtos, de plataformas digitais que o DA desenvolve. A gente vai depois pedir para a Débora vai explicar um pouquinho como é que ela trabalha dentro de uma equipe de uma forma super ágil. Ágil, quando eu falo, são processos que toda semana a gente tem ciclos novos de desenvolvimento, onde eu passo um desafio para eles e o que eles fazem é estudar, buscar na literatura o que eles vão ter que fazer, desenvolver as soluções, provar essas soluções, verificar se deu certo, se deu errado, fazer pivô, mudar o caminho, reiniciar todo o processo todas as semanas. Então, o trabalho deles é bastante repetitivo, mas sempre com um desafio completamente diferente. Quem é o DA? E o que a gente faz? O DA é uma empresa de consultoria e o nosso objetivo é ajudar os nossos clientes na construção de plataformas digitais e na transformação dos seus processos, com o objetivo de que eles sejam exitosos nessa nova economia. Nós somos uma empresa que hoje tem 11 escritórios, com operações na Argentina, no Chile, no Brasil, na Colômbia, no México, nos Estados Unidos e em Israel. Mais de 1.300 colaboradores, consultores, e a gente trabalha em mais de 41 países. O que a gente faz? Os nossos clientes eles têm um problema. Eles têm que, ao mesmo tempo, todos os dias, o tempo inteiro estar pensando como é que eles melhoram os processos deles, optimizam os processos, ao mesmo tempo que eles transformam, ao mesmo tempo que eles inovam. Isso é fundamental para eles. E a gente traz para esses clientes uma forma de como é que eles podem tomar decisões inteligentes usando dados, conhecendo os processos e conhecendo a capacidade e usando da melhor forma possível as equipes que eles têm. A gente cria o que a gente chama de ecossistemas digitais. Hoje, no mundo absolutamente hiperconectado, não dá para imaginar que eu tenho uma empresa isolada. Essa empresa trabalha e interage com o usuário final, com o seu cliente, com seus parceiros, com seus fornecedores e, principalmente, com as instituições de ensino, com as instituições de pesquisa. Ok? Como é que a gente faz? A gente cria, primeiro, uma empresa. Nós criamos uma Parabolt. É um spin-off da nossa empresa, e essa empresa é dedicada pura e exclusivamente à transformação digital. O que significa isso? Nós nos associamos a áreas, a empresas, a entidades que buscam o desenvolvimento de inovações, de entrepreneurship. Nós buscamos empresas e universidades para trabalhar junto com elas, e nós também trabalhamos com startups, sejam brasileiras, argentinas, chilenas e até mesmo de Israel. A gente também faz o seguinte, a gente orienta o nosso trabalho da forma como os nossos clientes têm em termos de objetivo. Eu não falei que eles precisavam otimizar, transformar e inovar? A gente faz a mesma coisa. E a gente tem feito isso usando plataformas. Plataformas como o que a gente chama de Digital OMS. E no Digital OMS a gente usa Natural Language Processing, a gente usa teoria de filas, a gente usa bastante matemática aqui dentro. A gente tem o OCP, Omnichannel Customer Platform. Aqui o objetivo é entender o comportamento dos clientes quando eles entram dentro de uma loja, quando eles entram dentro de um shopping center, como é que eles vão comprar, o que vai interessar esses clientes. Um Global Trade Exchange, onde a gente é um marketplace de trading de commodities, e aqui a gente está usando muito de blockchain,
toda uma tecnologia nova de criptografia. Navigate. Navigate a gente está unindo conceitos de Process Mining com Data Science. O que significa isso? Muito de teoria de grafos, muito de otimização, muito de simulação. Okay? Quando eu falei para vocês que as empresas buscam inovar e transformar, na verdade eu estou querendo dizer um eufemismo. O que elas precisam é sobreviver. Quem conhece ou ouviu falar do Blockbuster? Ok. Vocês não são tão jovens assim. Blockbuster. Cadê Blockbuster? Desapareceu. Quantos anos para Blockbuster desaparecer? Muito pouco tempo. Né? E é isso que as empresas estão passando. Os nossos clientes e todo o mercado está preocupado porque eles não sabem o que pode acontecer no dia de amanhã. Se pode aparecer uma Netflix que simplesmente destrói com um conceito de aluguel de filme, por exemplo. Isso, olha só, existe um estudo da Universidade de Washington que diz que 40% das 500 maiores empresas vão desaparecer nos próximos 10 anos. E se a gente olha, a gente percebe que cada vez mais as empresas demoram menos tempo, elas vivem menos tempo. Então vai passando os anos, 1958, 61 anos elas viviam na Bolsa. Hoje, 2016, 14 anos. Então o tempo de vida das empresas está ficando cada vez menor. Vamos entender um dos motivos do porquê isso é importante? E aí eu vou chegar na matemática. Peço para vocês, fechem os olhos por um minuto, por favor. Vamos pensar que vocês estão no Rio de Janeiro. Janeiro. Um sol de 40 graus. Aquele calor insuportável. Vocês estão na sombra, tá? Mas tá aquele calor insuportável. E aí imagine o seguinte. Vocês não estão na data de hoje. Vocês estão em 1800. E se você está em 1800, como é que você está vestido? Você está vestido de terno, gravata, colete, certo? E aí vocês colocam a mão para fora, no sol. Aquele sol pegando fogo, né? E vocês fazem o quê? O suor escorrendo no rosto. Aí o que vocês fazem? Pega uma água, vamos pedir uma água. Aí você, o garçom traz a água, aquela água fresquinha, 28 graus. Putz, podem abrir os olhos. 28 graus. Olha a oportunidade que esse cara descobriu em 1800. Pô, eu moro aqui na Nova Inglaterra, no nordeste dos Estados Unidos. Vamos fazer o seguinte, vamos cortar blocos de gelo, a gente coloca eles embalados e a gente manda esses caras para a América Central, para a África, para a Oceania. E o cara começou a construir um negócio de extrativismo de gelo em 1800. Cara, 40 anos depois, esse negócio já era um negócio multinacional de transporte de gelo. Transporte e extrativismo de gelo. E, em um século, eram mais de 90 mil pessoas trabalhando nesse processo de extrativismo de gelo. Mais de 1 milhão de toneladas de gelo vindas da Noruega todos os anos. E o que é interessante em relação a tudo isso? O interessante é que no final do século XIX, 1890, tinha um cara chamado Edison. Esse cara Edison tirou uma tecnologia que até então estava nos laboratórios, que era toda a tecnologia de eletricidade, e levou isso para a casa dos indivíduos. Resultado, eu tinha motor, compressor, geladeira. Para que mais eu preciso transportar gelo da Noruega para minha casa aqui no Brasil, no Rio de Janeiro? Em resumo, em 10, 15 anos, 20 anos, de 1890 a 1910, o processo, todo esse mercado de produção, extrativismo de gelo e comercialização de gelo tinha morrido, desaparecido. O que aconteceu? Uma inovação que veio a partir do momento que eu tinha uma tecnologia, uma ciência que foi desenvolvida, e ela pulou do laboratório e foi para o mundo prático.
né, para o mundo comercial. Agora, o que acontece é que essa ciência só existe porque existe matemática. O que fundamenta tudo é a matemática. Aí que vem a parte legal da coisa. A gente tem que entender o poder da matemática e como ela é fácil, e como ela permite que a gente rode esse ciclo. O que a gente tem feito? Quais são os desafios? Primeiro, se a gente fosse pensar assim, o problema do Brasil está resolvido em termos de inovação. É só investir em matemática. Mas acontece que a gente tem alguns empecilhos. Primeiro empecilho. A maioria da população é analfabeta em matemática. Infelizmente é assim, né? Segundo problema. As empresas reclamam muito, o tempo inteiro eu escuto essa história, de que os alunos que recém saem das faculdades não estão prontos. Não estão prontos? Não estão prontos ou as empresas estão buscando, não o cara que sabe de geometria, mas o cara que sabe de geometria hiperbólica. Ele quer que você já saiba o final do final do final, seja super especialista. Não funciona. E além do que, é natural que dentro das universidades, das áreas de ensino, a gente desenvolva teorias. E depois a gente tem que buscar essas teorias e levá-las para a prática. Isso não é muito fácil. O que a gente está fazendo no GA? A gente está fazendo o seguinte. Primeiro, eu tenho que escolher das melhores universidades. Então, eu tenho gente do Mackenzie, do Instituto Federal do Maranhão, da Unicamp, da GV e assim por diante. A gente busca gente que tenha boa formação. Eu preciso que eles tenham essa formação de base. E, por fim, eu coloco o problema no centro. E uma vez que eu dou o problema para a minha equipe, eles trabalham para expandir esse ciclo e explorar o que é importante para que eles resolvam esses problemas. Ok? Exemplo do que acontece no dia a dia. Todos os dias, a equipe que a gente tem aqui, ela faz parte de um dos squads, o squad do Brasil. Esse ele tem 2 engenheiros, um administrador e uma matemática. E o objetivo é, toda semana eu passo um desafio para eles. E eles trabalham desenvolvendo esse desafio, construindo soluções, utilizando ciência, utilizando matemática. Exemplo prático, que é o que a Débora vai mostrar daqui para frente. O problema que eu passei para eles foi o seguinte. Eu preciso criar um modelo, um componente para uma plataforma de transformação digital que ele necessariamente precisa gerar números aleatórios. Mas não é qualquer número aleatório. Ele precisa gerar um evento aleatório, um número aleatório, condicionado a um conjunto de outros eventos aleatórios e que sigam uma densidade de probabilidade de distribuição equivalente, similar a de um conjunto de dados. Mais ou menos o que o professor estava comentando na palestra anterior. Problema. Eu não conheço qual é a função de densidade de distribuição desses dados. Por quê? Porque eu quero que ele seja genérico o suficiente. Exemplo para ficar claro. Casos de uso. Eu gostaria de saber quando vai chegar o próximo táxi, passando o próximo táxi na rua, condicionado à temperatura, condicionado ao dia da semana, condicionado ao horário que eu estou esperando pelo táxi. Ok? Só que no caso do táxi, eu poderia supor que a função de densidade de distribuição esperada para o tempo que eu vou ter que esperar é uma exponencial. Aqui eu não posso fazer esse assumption, essa premissa, eu não posso assumir nada em relação aos meus dados. Então esse é o super desafio que eu passei para a Débora, para o Yuri e para o Vitor. Como é que vocês resolveram o problema? Oi, gente, boa tarde. Primeiro, muito legal estar aqui com vocês, porque um ano atrás eu estava desse lado aí, então é um prazer imenso estar aqui. E vamos lá, baseado nesse problema que o Pepe passou pra gente, primeira coisa que a gente pensou foi em calcular a função inversa.
Só que como que a gente vai calcular a inversa de uma função que a gente nem sabe? Que é o que ele falou, a gente não sabe, a princípio, a função de distribuição. Então, não deu certo. Segunda coisa foi usar a simulação de Monte Carlo e Monte Hall. E também não dá certo, porque essa simulação parte do princípio que a gente também tem uma função de distribuição. Aí uma terceira coisa que a gente pensou foi tirar amostras do meu conjunto de dados iniciais. Só que também não deu certo, porque a chance de eu tirar uma amostra, que vai faltar dados, que é aquilo que o Martins comentou na apresentação passada, de ser uma matriz esparsa, é muito grande, e também não resolveria o nosso problema. Aí surgiu a ideia da estatística não paramétrica, que é a estatística que a gente não assume nenhum parâmetro a princípio. Vai dar certo. E é usando a densidade estimativa do Canyon. Mas o que é isso? Eu não faço ideia do que é isso. Segundo a Wikipédia, um site muito confiável, estatística não paramétrica ao pé da letra é uma estatística que não depende de parâmetros. Então, se a gente, por exemplo, pensar na função normal, né, na gaussiana, para a gente construir uma função normal, a gente tem que dar automaticamente 2 parâmetros, desvio padrão e a média. Nesse caso, a gente não vai ter nenhum parâmetro. Então, é como se fosse um histograma. A gente só tem um conjunto de dados e a gente plota a frequência dos dados. E a partir desse conjunto de dados, a gente vai tentar calcular uma função de distribuição. E como a gente vai fazer isso? Essa é mais ou menos a cara, né? Não é mais ou menos, da função de distribuição que a gente vai calcular. Então, ela vai ser a somatória de pequenas funçãozinhas, que é o que a gente vai chamar de kernel. E essas funçãozinhas têm como entrada os nossos dados, o x e o xi, que são os dados iniciais, e esse h de x, que a gente chama de bandwidth. E eu vou falar dele ao longo da apresentação várias vezes. Esse bandwidth, se a gente parar para pensar, é o único parâmetro que a gente vai precisar calcular para dar como entrada. Então, isso é para ficar mais visual. Essa curvinha azul seria a curva que a gente quer calcular. É a curva que a gente quer obter no final. E essas funções em vermelho são os kernels. São justamente os kernels. Então, para cada pontinho que a gente tiver no eixo x aqui, a gente vai construir uma função centralizada nesse ponto. E essa função que a gente chama de kernel. Primeiro desafio. Que kernel que eu uso? Tem muitos kernels na literatura. Aqui está representado alguns tipos de kernel. E a gente pode ver o kernel uniforme, que é uma função degrau. O kernel triangular, que está em verde. Que kernel que eu uso? Na prática, quando a gente vai construir a função, isso é o resultado de usar kernels diferentes. Então, por exemplo, no primeiro caso ali, é o uso do kernel gaussiano. Então a gente pode ver que ficou um negócio mais uniforme, assim. E aí quando a gente usa um kernel uniforme, ele fica bastante ruidoso. A gente consegue ver bastante ruído. E aí tem um outro que é o Epanetchnikov, que a gente demorou um mês só para aprender a falar esse nome. Que é um kernel que, diferente do gaussiano, ele é bem limitado, assim, ele é zero se ele não tiver em determinado intervalo, ele fica zero. E aí dá para ver algumas pequenas diferenças na função de distribuição em relação ao kernel gaussiano. Apesar dessas diferenças, mesmo usando kernels diferentes, a gente consegue ver que a forma geral da função de distribuição a gente tem. A gente consegue saber mais ou menos a forma. Então não é um grande problema. Mas um problema muito grande, muito maior do que é o tipo de kernel, é o problema de estimação do bandwidth, que é aquele parâmetrozinho que eu comentei inicialmente. Nessas figuras dá para perceber que se o bandwidth for muito pequeno, o bandwidth é justamente a largura do kernel, é o que vai determinar a largura do kernel. Então, quando ele é muito pequeno, a gente consegue ver que o kernel é bem fininho. E aí fica muito ruidoso e essa função em preto seria o que a gente quer chegar. Fica muito diferente da função que a gente quer chegar. Quando ele é muito grande, por outro lado, a função fica muito flat. Também é longe da função que a gente quer chegar. Então, como que a gente acha um bandwidth bom o suficiente para aproximar de uma função boa? Assim? A gente conseguir chegar numa função e falar, isso tá bom.
O primeiro método que a gente usou para isso é chamado de Rule of Thumb, ou regra do dedão, ou regra de ouro, que não é muito bom. A gente brinca que você basicamente faz assim, e vê se dá certo. Porque ele parte do pressuposto que a nossa função que a gente quer chegar, né, a função de distribuição é uma normal. O que é muito complicado de dizer isso, porque o nosso problema é aplicar um algoritmo geral o suficiente para não ter nenhuma, não assumir nada a respeito da função de distribuição. Então, não dá para assumir que ela é normal se o nosso problema é não assumir nada. Então, a gente foi para o próximo método, que é o de cross-validation, que eu vou explicar daqui a pouco. E um terceiro foi o bootstrap, que surgiu a necessidade dele a partir do cross-validation. O que é o cross-validation? Quando a gente começou a implementar o cálculo do bandwidth, a gente usou a biblioteca NP, da linguagem R, e ela foi criada pelo Racine. Tem até um paper, se alguém se interessar. Ficou meio apagado, mas... E dentro dessa biblioteca NP, que é a de não paramétrica, NP de não paramétrica, já tem uma implementação do cross-validation, o tipo leave one out, que é o que você deixa só um de fora. E tá, como que ele funciona? Você basicamente pega o seu conjunto de dados, que seriam representados por esses retangulinhos aqui, e aí cada dado seria um retângulo. Então, a princípio, você deixa um dado de fora, que é esse retângulo cinza, e com os outros você calcula um bandwidth bom. Aí, com esse bandwidth que você calculou com esses dados, você vai testar nesse dado que você deixou de fora. Testando, você vai calcular um erro. E aí, você faz a mesma coisa deixando um outro dado de fora, até você deixar todos os dados de fora alguma hora e testar com todos os dados. No final, você pega todos os erros que você calculou e a partir do método de gradiente de descida, que eu pelo menos vi em PNL, ele vai calcular um bandwidth bom o suficiente para minimizar o erro, o erro calculado por quadrado mínimo. E até então parece ótimo, né? Só que aí, pensando direito sobre isso, vamos supor que a gente tem 10 milhões de dados inicialmente. A gente tem uma quantidade de dados gigantesca, que é aquele Big Data. Como que a gente faz esse cálculo? Nenhum computador aguenta, o processamento é muito grande. Então surgiu a ideia de usar também o Bootstrap. O que é o Bootstrap? Tem a nossa amostra. A nossa amostra, nesse caso, é o conjunto de institutos da Unicamp. A amostra não, o nosso conjunto de dados. A partir do nosso conjunto de dados, a gente vai retirar pequenas amostrinhas. Então, ao invés de eu fazer todo aquele cálculo de cross-validation com o meu conjunto de dados inteiro, eu vou fazer o cálculo para cada amostra que eu retiro do meu conjunto de dados. Então, eu vou fazer um cálculo do bandwidth para cá, um cálculo do bandwidth para cá, um cálculo do bandwidth para cá. Ou seja, primeiro eu vou deixar o IMEC de lado e vou calcular aqui. Depois eu vou deixar a Faculdade de Educação de lado e vou calcular com o resto. E assim por diante. Isso é muito melhor, principalmente quando eu tenho um conjunto de dados gigantesco. Vamos por 10 milhões. Por que é muito bom isso? E por que dá certo? Se a gente for pensar no teorema do limite central, a gente pode ver que se eu tiver uma quantidade suficientemente grande de amostras, a média da média das amostras vai tender a ser igual à média do meu conjunto de dados inicial. Então, mesmo fazendo um processamento bem menor, a gente vai chegar num resultado tão bom quanto. É o teorema do limite central. Tá, tudo pareceu lindo. Agora, até aí, a gente conseguiu calcular o bandwidth, estamos seguindo o caminho certo. Mas aí a gente pensou no caso da condicional. E se uma variável depende da outra? E se o tempo que o táxi demora para chegar depende do clima? Depende de, sei lá, qualquer outra coisa. Então, voltei lá para o Prob 1 e eu vi que tem uma função para a densidade condicional, não sei se vocês lembram, mas é a função conjunta dividida pela marginal. E aí eu apliquei essa fórmula para não paramétrica. Então, a conjunta vai ser um kernel de x vezes um kernel de y, o somatório disso dividido pela função marginal. Tudo certo, problema resolvido, não teve grandes dramas. Beleza. Mas, pensando em tudo isso,
como que no final, vamos supor que eu consigo calcular tudo muito bem, e aí eu chego numa função de distribuição que eu acho muito legal. Mas o que adianta eu achar legal? Como que eu sei que é palpável aquilo? Como que eu realmente consigo entender se ela é boa ou não? Então, o que a gente fez? A gente construiu uma função de distribuição, nesse caso é 3D. A gente construiu essa distribuição teórica. A partir da teórica, a gente simulou dados, seriam os nossos dados iniciais. E a partir desses dados, a gente fez o cálculo da distribuição e comparou com a teórica que a gente construiu inicialmente. Aí dava para saber se era realmente boa ou não era tão boa assim. Mais um desafio que apareceu. A vida é uma caixinha de surpresas. A gente tinha a teórica construída, a gente gerou aqueles dados a partir dessa teórica, e quando a gente foi calcular, assim, dá pra ver que tem uma semelhança aí, não tá tão ruim, mas tem problema nas bordas. E aí, o que eu faço? Google. A gente procurou no Google. Problema nas bordas, densidade estimativa do kernel. O que eu faço? Oh, meu Deus. Aí o Google lindamente apareceu com... Mentira, não foi o Google, mas... O PEB também me ajudou, passou papers para eu estudar, e tinham esses 4 métodos eram os métodos mais comuns que usavam para corrigir esse problema das bordas. Felizmente, o primeiro que eu testei deu certo, que era o de reflexão. Então, qual que é a ideia? Isso é só uma ilustração de como funciona. O que acontece que dá problema nas bordas? Quando eu tenho um conjunto de dados, sempre os meus dados são penalizados nas bordas, porque faltam dados nas bordas. E aí, essa penalização é sentida na função, que a gente pode ver aqui, ó. Então, o que o problema de reflexão faz? Beleza, eu tenho uma falta de dados nas bordas. Por que eu só não reflito esses dados, e aí eu gero mais dados, e aí fica tudo bem? E é exatamente isso que ele faz. Ao invés de usar a função normal, eu somo um pouquinho mais de dados, eu somo um kernel novo aqui. E deu muito certo. Legal. Mas ainda assim... O computador estava lá esquentando, fazendo barulho, eu não dava conta. Meu Deus, o que a gente faz? Bruta força. A gente pega a mão e começa a bater. Mentira, mas... a gente decidiu, pensando no Bootstrap, que você pega um conjunto de dados e gera 4 amostras, sei lá, 3 amostras, um monte de amostra. Por que a gente não paraleliza esse processamento? Por que a gente não coloca cada processador para fazer um cálculo diferente? Beleza, ajudou, mas não foi o suficiente, continuou muito grande o tempo. E assim surgiram outros métodos para melhorar o processamento. Somas parciais, expansão e aproximação de Taylor, wavelets. Eu vou falar um pouco sobre somas parciais. Qual que é a ideia? Quando a gente vai tentar calcular a função nesse pontinho azul, nesse traço azul do meio, quando a gente usa o kernel gaussiano, por exemplo, a gente não vai ter outro jeito. A gente vai ter que somar todos os kernels construídos a partir de cada pontinho preto aqui, ó. Cada pontinho preto vai desenhar um kernel desse, e esse pontinho azul vai ser influenciado pela soma de todos os kernels. Mas, poxa, eu vou ter que processar tudo isso. Por que eu só não faço um corte? Por que eu não uso a Panettinikov lá? Por que eu não faço um corte no kernel gaussiano e falo essa parte é mais relevante para o meu dado? Então, se vocês forem ver, aqui vai sumir, ó. Eu cortei. Eu estimei um limite. Eu falei, se eu colocar 3 desvios padrões para cá, 3 bandwidth para cá e 3 para cá, eu acho que isso é o suficiente para gerar meu dado. E aí, pensando nisso, só esses pontos dali iam ser relevantes para eu calcular o meu ponto em azul. E a mesma coisa para o outro lado. Só aqueles pontos dali iam ser relevantes. Então, no final, eu não ia ter que fazer o cálculo do kernel, a estimação do kernel para todos os pontos, mas só para os pontos nesse intervalo aqui. Ficou bem menos processamento, ficou bem mais fácil. E é pura matemática, né? Foi muito legal isso. Mas, por fim, surgiu uma outra ideia e a gente está tentando implementar ela agora, a gente está nesse passo, que é uma ideia de, ao invés de eu gerar um kernel para cada ponto que eu tenho, por que eu não clusterizo isso? Por que eu não junto um monte de pontos e construo um kernel só para vários pontos? Por que, como entrada, eu não dou o número de kernels que eu quero, sei lá, eu tenho 10 milhões de pontos? 30 kernels dão conta desses 10 milhões de pontos. Então, essa é a ideia.
Esse algoritmo está sendo implementado usando redes neurais em inferência bayesiana, e ele está usando a biblioteca TensorFlow e Edward em Python. Até então a gente estava usando o R, e isso é mais para ilustrar. Então, o que acontece? Eu dou a quantidade de canons que eu quero como entrada, por exemplo, os 30, e aqui ele vai, pela rede neural, me retornar parâmetros para os meus kernels. Ou seja, nesse caso, são 3 kernels. Então ele vai me retornar o bandwidth do meu primeiro kernel, o bandwidth do meu segundo kernel, o bandwidth do meu terceiro kernel, onde ele está centralizado, onde ele está são 3 diferentes, e o peso que esse kernel vai ter para a minha função distribuição resultante. E aí, isso foi de fato um resultado que a gente implementou. E uma coisa que a gente pode observar que é muito interessante é que, vamos supor que aqui tem 20 kernels. Ele já automaticamente corrige o problema das bordas. Por quê? Porque além de ele ter uma densidade maior de kernels nas bordas, ele já distribui isso sozinho, o bandwidth para esses kernels das bordas é muito pequenininho. Então isso já corrige bastante, não tem esse problema. Então foi muito legal essa solução que a gente encontrou. Tá, então em resumo, falando tudo isso, eu falei um monte de coisa técnica, um monte de coisa bem densa. O que foi legal disso tudo? Eu tava que nem esse cara, e aí passou 3, 4 meses, e agora sou eu, hoje. Mentira. Então, o mundo precisa de mais matemáticos. Por quê? Cara, eu acho que só a gente consegue ler esses papers que ele me passou, porque é muito difícil, é muito teórico, é muito parecido com o que a gente vê no Unicamp. As matérias que a gente faz são difíceis, mas preparam muito a gente para esse tipo de problema. E no começo parece que a gente não vai saber nada. Por exemplo, o único contato que eu tinha tido com R foi na Semap do ano passado no minicurso. Nunca mais vi R na minha vida. E aí eu cheguei, e aí ele falou, faz em R. Eu falei, tá bom, vamos lá. E aí o Yuri sabia um pouquinho, ele foi me ajudando e deu certo. Então o conhecimento técnico é muito mais fácil de aprender do que toda a nossa base teórica, toda a nossa base matemática. E essa é a ideia que eu queria passar. E é nóis na rinha. Valeu, gente. Agora podem fazer pergunta para ela. Não, pra ele. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa? Qualquer coisa, não precisa ser muito técnico. Não sei. Eu não sei se precisa de microfone, mas acho que sim, por causa da gravação. O que vocês desenvolvem nesses desafios, vocês acabam aplicando para empresas? Tipo, alguma hora acontece isso? Na verdade, a escolha dos desafios parte de um problema de negócio. Então, nós estamos construindo algumas plataformas digitais para atender as necessidades de alguns clientes e eu, como CTO da empresa, eu defino e ajudo a orientar um pouquinho o que a gente precisa desenvolver e, a partir daí, os desafios que chegam para o squad que a gente tem aqui no Brasil, para o squad que a gente tem na Argentina, no Chile e assim por diante, está associado a esse problema de negócio. Então, nós precisávamos ter a capacidade, por exemplo, como nesse caso, de gerar variáveis aleatórias, gerar eventos aleatórios que seguissem um conjunto de pontos que era o que a gente tinha de dados, sem fazer nenhuma ter nenhuma premissa em relação aos dados que a gente está recebendo, porque cada hora a gente recebe os dados diferentes, de negócios diferentes. Então isso é o que é o bacana desse modelo do que a gente usa no GA. Tem um problema de negócio, a gente desenvolve o desafio passando para eles, e aí tem muito de brainstorm, para antes de começar a meter a mão na massa e sair fazendo qualquer coisa, é importante validar minimamente se vai parar de pé aquela ideia. E muitas vezes a gente acabou, a Débora e a equipe, junto comigo, né, a gente acabou seguindo em caminhos que a gente chega a um ponto, bate na parede e fala, ui, não vai dar. Volta, retrocede e começa de novo. Mais perguntas? Bom, muito obrigado.